Olá, sejam bem-vindos ao programa Fiscais da Natureza, aqui gravado nos estúdios da AltV. Hoje, nosso tema é refugiados ambientais, uma entrevista que eu já fiz anteriormente, que foi tão boa que eu convidei o Manuel Nabais da Furrella novamente. Ele é coordenador da Faculdade de Relações Internacionais da FMU. Seja muito bem-vindo. Obrigado, agradeço novamente o convite. Esse tema é super interessante e essa questão de refugiados ambientais, num ano de tantos desastres naturais, ela se tornou uma questão de primeira ordem. Realmente quem está de parabéns é o programa por trazer essa questão para discussão. Obrigada. Quem é o refugiado ambiental? Atualmente a gente tem um pouquinho de dificuldade em definir o refugiado ambiental, porque em certas situações o refugiado ambiental ele é englobado, não é? Ele é aceito como sendo um refugiado de outra natureza. Às vezes a verificação do refugiado ambiental é uma verificação de que ele é um refugiado político, por exemplo. Tá? Então nós temos um exemplo clássico dessa conceituação. Você tem os refugiados de Darfur. Darfur é uma região do Sudão, né, que gerou muitos refugiados por conta de uma guerra civil, um conflito que ocorreu entre o norte e o sul do país, que fez com que uma grande parte da população tivesse que se refugiar em outros países ao redor do Sudão. Mas, na verdade, o problema era um problema ambiental, era um problema de mudanças climáticas. O Sudão, assim como vários países do mundo, está sofrendo as consequências das mudanças climáticas. Não é? As mudanças climáticas, no caso do Sudão especificamente, causaram o aumento da desertificação do norte do país, o que fez com que a população que vivia no norte do país procurasse áreas melhores, né, para exercer suas atividades de cultivo, ou mesmo para viver, para estabelecer residência, no sul do país, onde já outras pessoas viviam por lá. Como esses grupos são distintos, né? No sul você tem os africanos negros e no norte você tem uma população mais clara, uma população inclusive que tem a religião muçulmana. Pronto, você estabeleceu um conflito, uma disputa por áreas por conta de um problema ambiental no norte que fez com que ocorresse esse deslocamento. Bom, aí você vai falar o quê? Né? Que eles são uns refugiados de guerra, outros dizem que são refugiados políticos, porque o problema também era político, mas se vocês querem saber bem a verdade, não é, pelos atuais critérios, a gente pode falar que são refugiados ambientais. Então, o refugiado ambiental é aquele que, por questões ambientais, questões climáticas, ou uma desertificação, empobrecimento do solo, áreas que foram alagadas, às vezes até por obras hidrelétricas, vários fatores que geraram problemas ambientais e fizeram com que aquelas populações tivessem que se deslocar, tivessem que procurar refúgio, não é para a gente ser redundante aqui, em outro país, em outro território. Quais são os países que mais recebem refugiados ambientais? A ONU, até o ano passado, até o final do ano passado, ela tentou calcular isso daí, né? Então, há uma estimativa que ainda não foi totalizada, mas é bom a gente ter alguns números, para ter uma ideia, tá? De que esse número estaria entre 20 e 50 milhões de pessoas no mundo todo. É mais do que refugiados de guerra? Está sendo um número maior atualmente de refugiados, é um número relevante. Mas o cálculo é complicado, como eu acabei de mencionar. Porque às vezes você tem um refugiado por mais de um fator, ou por um fator reflexo que tem o problema ambiental como origem. Tá? Mas é só para dar um dado aí, deve gerar em torno disso. A questão dos refugiados ambientais pode ser prevenida quando a população sabe as causas do desastre ambiental. Alguns desastres são inevitáveis, né? Como tsunami, primeiro terremoto, depois tsunami, mas quando tem um solo que é plantado e judiado, algumas coisas ainda podem ser prevenidas, né? Eu acho que a gente tem que pensar em algumas situações aí, né? Primeiro você tem aquelas que são causadas pela atuação do ser humano. Essas realmente necessitam de uma atuação efetiva. Então, a partir do momento que a culpa desses problemas é nossa, né, dos seres humanos, então realmente, se a gente tem responsabilidade sobre essas atitudes, nós temos que proceder à modificação na forma como a gente atua. Se você pegar, por exemplo, o caso aí do Japão, óbvio que o terremoto, o tsunami, isso daí não é responsabilidade nossa. O ser humano não tem como controlar essas situações. Agora, a usina nuclear, ter sido, claro. Sim. Então, você pode estudar o que aí nesse caso, né? Não deveríamos ter mais usinas nucleares?
pode ser uma saída. Devemos mudar a forma como geramos, né, a energia do planeta, utilizando formas limpas e sustentáveis? Sim, isso é muito por aí. É por aí. Eu acredito que Se a gente não tivesse como, né, mas tem tanta em abundância. Vários instrumentos, várias formas. Eu acho que a gente tem que ser pragmático aqui, tá? Também não adianta a gente falar que do dia para a noite muda-se a matriz energética do planeta. Ou do Japão, né, que nós sabemos que é um país super populoso, montanhoso, de poucos recursos naturais. É complicado, mas é o que você disse. A partir do momento que nós temos diversas alternativas e elas são muito mais interessantes ambientalmente para a geração da energia, poxa, vamos partir para essas e começar a eliminar as usinas nucleares. Essa é uma das possibilidades, né? Aumentar a segurança delas enquanto elas não podem ser eliminadas, ou seja, nós temos instrumentos, estão nas nossas mãos. Então, o problema nuclear, da energia nuclear que foi liberada, né, da contaminação nuclear, melhor dizendo, que foi liberada naquela região, essa é a responsabilidade do ser humano. Tá certo? Não estou dizendo aqui que aquela usina tinha ou não instrumentos de segurança adequados. Não é esse o ponto. O ponto né, é que os elementos nucleares que geram aí a produção de energia, eles são super perigosos. Esse é o ponto. Bom, então aí... Perigosos quanto, Friela? Muito perigosos. A gente está vendo ali, eles já contaminaram o mar. Eles não conseguem agora se livrar dos dejetos oriundos do próprio resfriamento da usina. Tanto é que eles já estão se propondo a liberar no oceano aquela água toda contaminada, que chegaria é correspondente aqui, a três piscinas olímpicas. A gente poderia pagar o planeta pelo todo, desastre, né, do Japão. Exatamente. Né, porque a água é uma só. Ali você vai criar um ambiente inóspito pela atuação do ser humano, ou seja, você vai criar ali deslocamento de pessoas que não vão poder continuar vivendo naquela região. Você pode contaminar outras regiões, como você está falando, tá? Os elementos utilizados para a geração de energia nuclear, eles são super perigosos para a saúde, a gente sabe disso, né? Você vê aí a contaminação do desastre nuclear mais importante que a gente teve no Brasil, que foi com o césio. Um pequeno elemento utilizado num aparelho de raio-x abandonado num lixão foi suficiente para causar um transtorno gigantesco. Imagina uma contaminação de uma usina nuclear. Então é muito complicado. O tsunami ter causado problemas, o terremoto, se eles vão gerar refugiados ou não. No caso do Japão, a gente sabe que é uma grande economia, eles vão conseguir equacionar boa parte dos problemas porque tem recursos econômicos. Então, né, não adianta a gente achar outra coisa aqui. Agora, esse problema com a usina, isso é culpa do ser humano. Então, não adianta a gente dizer outra coisa. Esse tipo de questão é que nós podemos resolver. O problema de Darfur, de uma guerra civil, que aconteceu lá, mesmo sendo originária aí de problemas ambientais, é uma questão que pode ser equacionada com a atuação do ser humano, tá certo? O problema ambiental que gerou a desertificação do Sudão, a partir do momento que ele foi ocasionado pelo aquecimento global, é culpa nossa. Então, boa parte desses problemas que geram os refugiados ambientais, eles são culpa nossa. Tem uma ilha, Waterloo, acho, que está sumindo e que já tem um acordo da população ir para a Austrália. O aumento do nível do mar, ele vai causar, inclusive, problemas na nossa costa, tá certo? A gente vai ter algumas cidades costeiras brasileiras que vão ser invadidas pelo mar. Bom, aí a gente não se preocupa tanto, o Brasil tem grande extensão territorial, deve se preocupar mais até, claro. Mas enfim... Então a gente consegue absorver... Mas na verdade todos os países, né? Exatamente. Não só o Brasil. Agora você tem o caso dessas pequenas ilhas da Polinésia, que elas vão desaparecer. Você tem o caso da Holanda, que tem 2/3 do seu território conquistados do mar. Né? E é secular essa conquista do mar. A Holanda está desesperada. Tudo quanto é projeto ambiental ela apoia, mesmo que não seja holandês. Sim, porque a tecnologia que ela tem dos diques, né, para conter o avanço do mar, que ela conquistou, não para conter o avanço, mas que ela utilizou para conquistar espaço do mar, para aumentar o seu território, isso tudo é precário numa situação de aumento do nível do mar. A força do mar, mas é um país riquíssimo, super desenvolvido, tá? Tudo bem. O Japão não é?
Tá certo? Então, mesmo os países extremamente desenvolvidos, eles têm sofrido consequências do problema do aquecimento global. Então, esses problemas ambientais que geram os refugiados, que tornam certas regiões inapropriadas para a continuidade do exercício de atividades humanas regulares, essas regiões, elas precisam ter um tratamento mais adequado para evitar esses problemas. Deveria servir como lição, né, para se repensar o modo de energia que a gente usa. Mas não é. Exatamente. Então, qual é a solução para o problema de refugiados? Pelo menos no Brasil. Né? A gente não vai deixar de construir as usinas nucleares, né? Exatamente. É uma decisão realmente duvidosa, né? Porque o Brasil ainda é privilegiado por conta de possuir muito mais alternativas de geração de energia do que, por exemplo, o Japão. Se você quiser partir para a energia solar, nós temos potencial quase que o ano inteiro, exatamente para a produção no país todo, além da extensão do país ser gigantesca. A energia eólica, né, uma costa também de 8 mil quilômetros, se não me engano. Você tem até as usinas hidrelétricas, que hoje em dia elas são super discutíveis, mas você pelo menos consegue ter uma alternativa. Não estou defendendo usina hidrelétrica aqui. Tá, eu ia te perguntar isso. O propósito aqui não era muito esse, né, mas antes uma entrevista. Usina hidrelétrica do que uma usina nuclear, né? A princípio, realmente é muito melhor. Até porque hoje em dia você tem formas de produção de energia hidrelétrica com uma área alagada, que eles preparam um grande lago, né, para geração de energia muito menor do que antigamente. Então você não precisa daquela mega área de Itaipu para produzir aquela mesma quantidade de energia. Ou seja, a tecnologia, que foi o ponto que você entrou logo no início do teu comentário, esse é um aspecto que também favorece a produção da energia nuclear, da energia hidrelétrica. Então, a energia nuclear para nós é uma alternativa totalmente duvidosa. Se você for analisar o propósito dela no Brasil, nem era de geração de energia elétrica. É para mostrar poder. Porque todo país quer mostrar poder, não? Eu acredito que, assim, a impressão minha, né? Eu analisei os tratados que foram assinados pelo presidente Geisel. O presidente Médici assinou alguns com empresas americanas, com os Estados Unidos, e acordos com empresas americanas. E depois o presidente Médici, né, um dos presidentes da época militar, ele firmou acordos com a Alemanha. Ele queria a tecnologia nuclear para o Brasil. Então, o que ele queria era essa transferência. Um dos propósitos, tá, segundo se alega, nunca se confirmou, era produzir uma bomba atômica. Então, tá? Que é a desculpa de muita gente. Você sabia que essas usinas, a utilidade era secundária no Exatamente. Brasil? Já na época já se sabia isso. Né? 40, não chega a 40 anos atrás, 35 anos atrás. Não deveria ser, mas é um pouco compreensível se você for pensar que todos os países têm e você fica quase que indefeso se você não tem. Né? Então é triste, mas... Então, mas aí você, a partir do momento que já se chegou nesse aspecto, agora por que construir uma terceira? Por que projetar 8? Já estamos falando nisso. Alguns falam que o Brasil deveria ter 15. Eu cada vez fico mais assustado. Para falar bem a verdade, se com as duas que nós temos, a gente já está cheio de riscos. Como que cada um pode colaborar para que não aconteça ou para minimizar essa situação? Eu acredito que são duas formas aí principais, né? Uma é a forma como você conduz sua própria vida. Então, vamos reciclar um pouquinho mais, né? Vamos respeitar o meio ambiente em vários aspectos. Eu acho que é uma questão até de educação, de hábito, de urbanidade, de não jogar lixo na rua. Né? Desculpa até fazer esses comentários aqui, mas eu acho que se cada um de nós colaborar um pouco, mesmo que privadamente, né, para respeitar mais o meio ambiente, a gente já está ajudando bastante. A segunda forma é pressione o deputado no qual você votou. Pressione os políticos brasileiros, principalmente aqueles que são do legislativo, para que eles alterem a legislação brasileira, a atualizem e nós possamos realmente tratar melhor as questões ambientais aqui no Brasil. Então, são dois aí pontos que eu acho que são interessantes, é bacana a gente falar aqui. Tá dada a dica e o Manuel Furriela tem mais 2 dicas para dar.
Quais são? Realmente acho que é interessante um posicionamento desse programa para que a gente indique vídeos e sites. Um site que eu gostaria de indicar para vocês é de uma ONG que é muito interessante. Ela atua fortemente aqui no Brasil, apesar de ela não ser tão conhecida. É a The Nature Conservancy. Então Na conservação da natureza, em Exatamente. português. Tá? Ela manteve o nome em inglês mesmo aqui no Brasil, tá? Que é um nome internacional, e é tnc.org, o site que eles têm. É muito legal a atuação deles para vocês se informarem aí sobre ONGs sérias, e sempre são essas que a gente deve mencionar. Eu sugiro que vocês vão ao YouTube e busquem vídeos da Acnur. A Acnur é o Alto Comissariado das Nações Unidas sobre Refugiados. Tá? Esse Alto Comissariado ele trata mundialmente da questão dos refugiados, e nesses vídeos você já pode encontrar alguns sobre refugiados ambientais. Então acho que é legal a gente mencionar. E deem uma olhada também, né, no vídeo, vocês podem pegar em qualquer locadora e no YouTube achar alguns trechos, o vídeo do Al Gore, sempre atual. Que foi muito criticado, mas que é muito bom, né? Foi muito criticado, mas de qualquer forma, ele é uma personalidade interessante. Eu acho que unanimidade não existe. Claro. Você pode criticar ele, o livro dele, os vídeos dele, mas não deixa de ser algo interessante, porque você vai pegar informações interessantes. Então você pode alugar o vídeo, você pode jogar no YouTube se você quiser assistir somente alguns trechos. Então aí vão algumas dicas. Legal, obrigada, Furriela. Eu que agradeço, parabéns novamente, o programa é excelente, né, cada vez com mais sucesso, e esses temas aí são realmente extremamente relevantes, a gente tem que levar uma formação melhor para a comunidade brasileira. Legal, obrigada. E obrigada a vocês também que estão aí assistindo. Quem gostou do programa, nos siga no Twitter, é twitter.com/fiscais. A gente tem Facebook, tem Orkut, tem tudo que vocês podem imaginar. Entra só no site fiscaisdanatureza.com.br que lá vocês acham tudo. Tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.